Saudações apaixonados pelo Vasco, sejam bem-vindos a mais uma atualização sobre o nosso querido clube. Hoje trago para você, torcedor vascaíno espalhado por todo o Brasil, as últimas notícias e informações referentes ao cotidiano do nosso time. Vamos discutir a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que foi concluída na noite de ontem. O Vasco, ao vencer em casa o Santos, terminou essa rodada inicial na terceira posição. Farei uma breve análise e comentarei sobre os próximos 4 confrontos do Vasco na competição, com partidas relevantes, algumas longe do nosso território e outras em nosso caldeirão. Também falaremos sobre as mudanças de locais dos jogos, já que o Vasco está buscando levar o duelo contra o Flamengo para São Januário, gerando opiniões variadas entre os torcedores. Abordaremos ainda a modificação da partida contra o Cruzeiro em Minas Gerais. E claro, não podemos deixar de mencionar o jogo desta quarta-feira, que marca a estreia na Copa Sul-Americana. O Vasco já embarcou e se encontra no Peru, se preparando para este desafio, com a esperança de iniciar a competição internacional com uma grande vitória. É possível que ocorram alterações no time titular, já que o treinador pode decidir promover algumas mudanças para o início do confronto desta quarta-feira. Portanto, permaneça conosco até o fim, para não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia e nenhuma informação que iremos compartilhar ao longo do vídeo. Gostaria de lembrar que há uma boa parte dos torcedores que assiste aos vídeos e ainda não se cadastrou. Fico surpreso com os vascaínos e vascaínas que acompanham nosso conteúdo e não entendem por que ainda não se inscreveram. Se você ainda não fez isso, considere clicar no botão para se inscrever. Venha fazer parte da nossa comunidade, pois diariamente temos vídeos para você, seja pela manhã, à tarde ou à noite. Também estamos ao vivo tanto aqui quanto no aplicativo. Se você ainda não baixou o aplicativo, aproveite para fazê-lo, pois teremos uma transmissão ao vivo hoje à noite. O link para obter o aplicativo está no primeiro comentário fixado no vídeo. Antes de começarmos com as informações do dia, quero lembrar aqueles que precisam de suporte financeiro, seja para saldar uma dívida, realizar uma obra ou investir em um negócio, que podem entrar em contato com uma empresa que fornece soluções rápidas. Você pode fazer isso pelo número que aparece na tela ou pelo primeiro link na descrição do vídeo. Em menos de um dia, essa empresa pode ajudar a antecipar o saque do FGTS. Agora vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, pois tivemos o encerramento da primeira rodada da competição na noite de ontem, com apenas uma partida pendente. O confronto entre o Red Bull Bragantino, que atuou em casa, e o Ceará terminou empatado em 2-2. O Ceará surpreendeu ao vencer a primeira metade por 2-1, com um gol de um jogador que agora veste suas cores, mas acabou cedendo o empate na etapa final. Com esse resultado, a tabela se torna mais intrigante, pois apenas 5 equipes conseguiram triunfo na rodada inaugural. O Fortaleza superou o Fluminense por 2-0, o Juventude venceu o Vitória também por 2-0, o Vasco, que está na terceira posição, triunfou sobre o Santos por 2-1, o Cruzeiro venceu o Mirassol por 2-1 e o Grêmio também derrotou o Atlético Mineiro pelo mesmo placar de 2-1. Esses 5 times estão empatados na liderança da competição, cada um com suas respectivas vitórias. O Vasco conseguiu uma vitória por 2-0, garantindo a sua posição como terceiro colocado, enquanto o Santos sofreu uma derrota por 2-1. O Cruzeiro também venceu, superando o Mirassol por 2-1, assim como o Grêmio, que derrotou o Atlético Mineiro pelo mesmo resultado. Dessa forma, as 5 equipes estão empatadas na liderança, todas com 3 pontos. O Fortaleza se destaca com um saldo de 2 gols, enquanto os outros têm apenas 1 gol de diferença. Fortaleza e Juventude lideram com um saldo de 2 gols, ocupando a primeira posição, com uma vantagem evidente, mesmo sendo apenas a rodada inicial. Ao observar a tabela, notamos que as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro são desafiadoras para todos, com cada partida apresentando dificuldades inesperadas. O Mirassol, por exemplo, teve um jogo complicado contra o Cruzeiro e o Sport conseguiu um empate fora de casa com o São Paulo por 0-0. Também vimos o Juventude vencer por 2-0, enquanto o Fortaleza triunfou sobre o Fluminense pelo mesmo placar. Isso indica que será um campeonato muito equilibrado, cada ponto conquistado. Agora é fundamental para o futuro, seja na luta contra o rebaixamento, na busca por uma vaga na Libertadores ou na disputa pelo título. Cada ponto faz
a diferença. Ao analisarmos os 5 primeiros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, começamos com uma vitória contra o Santos e é esperado que o Vasco, jogando em casa, deva vencer especialmente com o suporte incondicional da torcida, o que é essencial para manter essa dominância. Na segunda rodada, o Vasco enfrentará o Corinthians fora de casa no próximo sábado, um adversário que historicamente complica as coisas em São Paulo. Sabemos que os duelos contra esse time costumam ser desafiadores e a questão da arbitragem tradicionalmente favorece certas equipes. Portanto, um empate no próximo sábado contra o Corinthians não seria um resultado ruim. Conseguir um ponto fora de casa diante de um adversário forte é uma conquista relevante. Na terceira rodada, o Vasco retornará ao Rio de Janeiro jogando em São Januário no dia 12 de abril, um sábado contra o Sport Recife. É compreensível que muitos acreditem que o Sport deve usar seu mando de campo a seu favor, e essa expectativa faz sentido. Contudo, não podemos esquecer que o Sport já empatou com um time que é muito forte e que estará na briga por uma vaga na Libertadores, enfrentando dificuldades. Assim, não devemos tratar esse jogo como garantido. É importante entrar concentrado e com intensidade para garantir a vitória. De qualquer forma, na terceira rodada contra o Sport, a expectativa é conquistar os 3 pontos. Na quarta rodada, o Vasco deixará o Rio de Janeiro novamente para enfrentar o Ceará, que possui um elenco bem entrosado, tornando esse duelo desafiador. Na quinta rodada, haverá um clássico contra um rival importante com o Vasco, atuando como mandante. Considerando essas 5 primeiras rodadas de um total de 15 pontos disponíveis, já conseguimos 3. Agora fica a pergunta: quantos pontos você acredita que o Vasco pode alcançar? Muitos poderão afirmar que o time conseguirá todos os 15 pontos, o que seria um sonho e uma situação ideal. No entanto, pensando de maneira mais realista, uma vitória contra o Santos já garantiu 3 pontos. Um empate com o Corinthians seria um bom resultado, e uma vitória contra o Sport seria excelente. Um empate ou uma vitória fora de casa contra o Ceará seria muito bom, e o clássico contra o rival certamente será um jogo decisivo para a nossa posição neste campeonato. Um empate ou uma vitória será extremamente importante, especialmente considerando que o Vasco enfrentou dificuldades em clássicos recentes. Portanto, em relação aos 15 pontos, o embate que se aproxima é de suma relevância para que o Vasco se firme nesta competição. Um resultado igual ou uma vitória são com certeza cruciais. Especialmente uma vitória teria um peso considerável, já que a equipe enfrentou 3 derrotas em clássicos contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Somar 11 ou 12 pontos dos 15 em disputa seria um resultado excepcional, pois ajudaria a posicionar o time entre os 4, 5 ou 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, assegurando uma margem confortável no início da disputa, além de impulsionar a moral e a confiança para os desafios futuros, incluindo as outras competições que estarão em andamento. Sobre a situação atual do Campeonato Brasileiro, mudanças nos mandos de campo são possíveis. O Vasco tem um duelo marcado contra o Cruzeiro no 27º dia de abril, que corresponde à 9ª rodada da competição. O jogo estava previsto para ocorrer no Mineirão, local habitual de jogos do Cruzeiro, mas o clube solicitou uma alteração. Assim, a partida será realizada no Parque Sabiá, em Uberlândia. Essa mudança é bastante favorável para o Vasco, uma vez que o Parque Sabiá não é o estádio tradicional do Cruzeiro. Embora a torcida cruzeirense domine nesse espaço, o gramado se torna mais neutro, já que não é um ambiente familiar para a equipe. Isso pode favorecer o Vasco, tornando essa mudança de local uma informação significativa? Houve uma situação relacionada ao confronto contra o Flamengo, uma vez que a Confederação Brasileira de Futebol e a Polícia Militar do Rio de Janeiro estão considerando a realização do clássico deste ano com torcida única. A proposta sugere que o jogo da 5ª rodada conte apenas com os torcedores do Vasco e, na sequência, na segunda fase do campeonato, o jogo seja exclusivo para a torcida do Flamengo. A possibilidade de transferir o clássico para São Januário foi discutida e a presidência expressou sua determinação em lutar por isso, acreditando que o Vasco possui a capacidade de sediar essa partida em seu estádio, aproveitando a vantagem de jogar em casa com o apoio da torcida em um ambiente que não apresenta hostilidade.
Esse local proporciona um espaço favorável, sem conflitos ou desordens, mas que pode criar um certo receio no adversário, um aspecto que pode ser decisivo. A realização do jogo em São Januário é considerada fundamental, especialmente porque o Flamengo costuma atuar no Maracanã, o que lhes confere uma vantagem já que tem um bom conhecimento do estádio e suas particularidades. Portanto, se o Vasco conseguir realmente sediar o jogo em seu caldeirão contra o Flamengo na quinta rodada, isso seria excepcional e traria grandes benefícios, pois a torcida do Vasco poderia exercer uma pressão significativa sobre os atletas do Flamengo. Mudando de assunto, é importante mencionar a Copa Sul-Americana, que terá sua estreia amanhã. O Vasco retorna a um torneio internacional desde 2018. É motivo de satisfação e, embora se desejasse que fosse a Libertadores, a Sul-Americana já representa um bom início. Para o próximo ano, caso as coisas ocorram conforme o esperado, a expectativa é estar na Libertadores. O treinador poderá realizar mudanças na formação titular. O Vasco embarcou recentemente e os jogadores já se encontram no Peru, tendo chegado na noite anterior. Hoje deve acontecer um treinamento recreativo para fazer os últimos ajustes e adaptar-se à altitude, uma vez que o Vasco jogará em uma cidade situada a 2.500 metros acima do nível do mar. Trata-se de um desafio, e quem já esteve em lugares elevados sabe que a respiração pode se tornar difícil, levando até equipamentos de oxigênio para o campo e vestiário para garantir suporte aos jogadores caso sintam falta de ar. O treinador está avaliando a possibilidade de... Aqueles que já estiveram em grandes altitudes sabem que a respiração pode ficar um pouco dificultada e em algumas situações pode ocorrer uma leve falta de ar. Por esse motivo, é comum trazer cilindros de oxigênio para as imediações do campo e para os vestiários com o intuito de oferecer apoio aos atletas se necessário. O treinador está avaliando a possibilidade de fazer 2 ou até 3 mudanças na formação titular, alterações que provavelmente afetarão principalmente as posições de meio-campo e ataque. Em relação a um jogador de 33 anos que não está em sua melhor forma, existe uma chance de que ele comece a partida no banco. Caso isso se concretize, há 2 opções. A primeira seria a entrada de um jogador no meio-campo, que seria a substituição imediata. A segunda alternativa é avançar outro atleta mais à frente e colocar 2 jogadores como meias, atuando como armadores. Outra possibilidade de mudança envolve um atleta que deixou a última partida sentindo desconforto muscular e demonstrava fadiga. Se ele não estiver apto a jogar, é provável que outro atleta ocupe sua posição. É relevante destacar que um jogador foi convocado para este confronto, mas não se acredita que inicie como titular, pois não tem sido frequentemente utilizado. Além disso, pode ocorrer mais uma alteração referente a um jogador que também saiu exausto da partida anterior. E antes de sua substituição, já mostrava sinais de cansaço em campo. Um substituto entrou, mas ainda não está em condições de jogar por mais de 45 minutos, portanto, é viável que mais 2 jogadores possam ser chamados para entrar na partida. Um deles até o momento não tem sido bem recebido por parte da torcida, e muitos têm demonstrado insatisfação com sua contratação. No entanto, é fundamental ter um pouco mais de paciência e dar a ele a oportunidade de se adaptar antes que as críticas se intensifiquem. O treinador está avaliando a possibilidade de alterar a formação da equipe titular para enfrentar o oponente. É importante mencionar que a equipe adversária tem realizado um campeonato peruano excepcional, até o momento acumulando 5 vitórias em 5 partidas e se destacando na liderança do torneio. Embora o campeonato peruano não seja considerado de altíssimo nível, eles estão jogando com bastante confiança e moral, acreditando na possibilidade de triunfo. O jogo está marcado para 7 horas da noite, no horário de Brasília, e a transmissão será feita de forma exclusiva em uma plataforma de streaming. Para quem deseja acompanhar a partida, haverá uma cobertura ao vivo que comentará todos os lances. Em relação a um atleta específico, recebemos informações de que ele está disposto a renegociar seu vínculo com o clube. O contrato desse jogador é válido até o dia 5 de maio, o que significa que ainda temos 1 mês pela frente.
Hoje é 1º de abril, restando, portanto, um mês e alguns dias até o vencimento do contrato, mas parece que ele está aberto a discutir uma possível redução significativa de salário para permanecer no clube até o final da temporada. Essa situação tem gerado opiniões diferentes entre os torcedores. Muitos esperam que ele fique, enquanto outros acreditam que o clube deveria buscar um novo atleta para a posição. Surge então a dúvida: vocês acham que a experiência e a maturidade desse jogador podem ser decisivas em uma competição como a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana? Ou acreditam que já é a hora dele buscar novos desafios em seu país, permitindo ao clube contratar um jogador mais jovem que possa assumir a função de meia? Quero saber o que vocês pensam nos comentários. E mais uma vez, não esqueçam de baixar o aplicativo, pois haverá uma transmissão ao vivo do jogo. O aplicativo é gratuito e o link para acesso está disponível. Quero saber o que você pensa sobre o conteúdo apresentado no vídeo de hoje. Então, deixe sua opinião nos comentários. Lembre-se também de que temos um aplicativo disponível onde estaremos transmitindo o jogo ao vivo. Ele é totalmente gratuito e você pode encontrá-lo no primeiro comentário fixado. Não se preocupe, ele é compatível tanto com Android quanto com iPhone. Nesta noite teremos mais uma transmissão ao vivo, então não perca a chance de fazer parte da comunidade. Aproveitando, seria ótimo se você pudesse deixar seu apoio e se inscrever. Vamos continuar porque aqui é Vasco. Ao acessar o link e realizar o download, você poderá acompanhar tudo ao vivo diretamente do Peru. Por isso, mais uma vez, peço que você deixe seu apoio e se inscreva no canal caso ainda não tenha feito. Vamos em frente porque aqui é Vasco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro se prepara para um possível grande capítulo na história do mercado de transferências. Nos bastidores, Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain (PSG) e dono da Qatar Sports Investments (QSI), está preparando uma oferta bilionária para adquirir o Vasco da Gama, uma das maiores e mais tradicionais equipes do país. Com o PSG consolidado como potência global, o magnata do esporte agora almeja expandir sua influência também no Brasil. E o clube carioca surge como a peça-chave para sua estratégia. Al-Khelaifi, um dos homens mais poderosos do futebol mundial, tem mostrado interesse crescente por clubes com grande potencial de crescimento e tradição. Após dominar o cenário europeu com o PSG, o empresário do Qatar vê no Vasco uma oportunidade única para impulsionar sua visão de globalização do esporte. Com um elenco jovem e promissor, além de sua gigantesca torcida, o Vasco é considerado um dos clubes com maior valor de mercado no Brasil, especialmente com a proximidade de novos contratos de transmissão e patrocinadores. A proposta feita pelo empresário inclui não apenas uma oferta financeira expressiva, mas também a injeção de recursos para a reestruturação do clube, com foco no desenvolvimento de sua base e na modernização do estádio São Januário. Fontes ligadas ao clube afirmam que a oferta pode superar qualquer valor já registrado no futebol brasileiro, colocando o Vasco na linha de frente de um novo ciclo de investimentos internacionais. Estamos falando de um projeto de longo prazo, com ambição para se tornar uma potência no futebol mundial, teria declarado Al-Khelaifi em uma reunião secreta com representantes do clube. Entretanto, a proposta do PSG não foi recebida de maneira unânime entre os vascaínos. Enquanto muitos celebram a possibilidade de revitalização financeira e esportiva, outros temem que a chegada de um investidor estrangeiro possa diluir a identidade do clube, especialmente em um cenário onde os torcedores se preocupam com a preservação da história e da cultura do time. O impacto da mudança poderia ser profundo, afetando não apenas o futebol, mas também a comunidade vascaína como um todo. À medida que o império de Al-Khelaifi avança sobre o Brasil, o futuro do Vasco parece mais incerto e, ao mesmo tempo, promissor. O que se sabe é que a negociação está longe de ser simples, e com o poderio financeiro de Nasser, o Vasco poderá em breve ser mais do que um gigante no Brasil. Poderá se tornar um protagonista no cenário global, desafiando
a hegemonia das potências europeias e internacionais, o que parece claro é que o futebol brasileiro nunca mais será o mesmo após essa investida. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.